nosso link do o grupo, link, do isso, LinkedIn. Quem desejar LinkedIn. entrar, Eu acho, Freitas, que pode colocar do LinkedIn e também do YouTube, né? Porque a gente tem grupos passados que já estão lá disponíveis, os encontros, né? tá? Oficialmente já está gravando, né? Com o consentimento aqui de todos, então a gente passa a gravar, né? E já convido vocês para também posteriormente acessar e divulgar o link para os interessados. Muito boa tarde a todos. Eu comentava há pouco que esse é o nosso encontro aberto do grupo de pesquisa, né? E ele é muito significativo para nós, porque é o momento em que a gente vivencia aquilo que está no DNA do nosso programa profissional. A gente aproxima pesquisas acadêmicas, mestrandos, doutorandos, de profissionais que estão, né, superaquecidos no mercado. Estou vendo a Juliana que entrou agora aqui, né? Gente que está super envolvida no tema de liderança e gestão de pessoas e que sempre contribui demais, né? Então, esses encontros abertos que ocorrem uma vez por mês, ele tem muito esse propósito de bate-papo, de aproximação. E nesse encontro de maio, como a gente pega assim o auge do momento em que temos qualificações de mestrado, né, defesas também, logo a Rafaela, que é da turma 2021, está defendendo a dissertação, enfim, a gente tende a colocar mais luzes nesse trabalho que às vezes fica só no bastidor, que são os trabalhos de desenvolvimento das pesquisas de dissertações, né, e teses, que daqui a um pouquinho estão chegando também, né. Então, eu acho que é com muita satisfação aí que a gente traz duas orientandas, coincidentemente, dessa vez, né, Freitas? Uma minha e uma tua, a Andressa e a Sabrina. A Sabrina já passou pelo processo de qualificação, a Andressa é semana que vem, então toda a contribuição para a Andressa é também preparatória para a banca de qualificação oficial, que acontece dia 25, né? E acho que daqui um pouco a Andressa convida mais. E o tema é realmente mobilizador, né? Vamos discutir um pouco dessa questão da evasão de profissionais qualificados, evasão de talentos. A Sabrina com uma pesquisa mais voltada para a área de TI, né? A Andressa olhando um pouco mais geral o Rio Grande do Sul, e eu não vou falar muito mais das pesquisas, porque já na sequência elas vão apresentar e trazer dados, né, podendo nos alimentar aí, né, seja com a questão mais teórica, né, no estado da arte, do que se está pesquisando do tema, mas também com bastante dados empíricos, né, que eu acho que vamos animar aqui a discussão. Eu digo animar porque, embora o cenário não seja tão amistoso, a gente tem que ter esperança, né? Isso, Freitas. Não, eu acho que sim. Acredito que elas já devem ter conversado e se organizado, né? Então, vamos passar direto a palavra para elas e para que elas possam também se apresentar. Eu acho que é importante as duas se apresentarem e depois já dar sequência, né, na atividade. Além de mestrandas, né, do nosso programa, elas têm uma trajetória profissional e eu acho que, como o nosso grupo ele tem esse caráter assim, de certa forma informal, acho que é até melhor elas já tomarem a palavra e começarem. Sabrina, Andressa, é com vocês. Eu acho. Ô, Andressa, quem sabe eu me apresento, porque como a gente definiu a ordem, a Andressa vai falar primeiro, aí a Andressa apresenta e já segue na pesquisa. A gente definiu ali pelos temas de cada pesquisa, a gente achou que faz sentido ir nessa ordem. Eu sou a Sabrina, mestranda do PPGN, como a Patrícia falou, a professora Patrícia falou, faz 10 dias que eu defendi a minha banca de qualificação, então bem feliz por ter passado essa etapa, que é sempre um alívio, e mais feliz ainda pelas contribuições que eu tive da banca. Eu tenho, apesar do tema da minha dissertação ser bem voltado, ser gestão de pessoas, hoje eu não tenho esse cargo, nem estou na área, o que para mim é super relevante. Eu sou vendor manager. Travei, gente? Vocês me escutam? Ah, então tá. Achei que tivesse travado aqui. Sim, deu uma travadinha, Sabrina, mas a gente escuta. Mas voltei. Essa semana está meio complicada, então eu estou fazendo assim, quando trava muito, aí a gente sinaliza, mas senão a gente vai tocando, tá?
Mas hoje eu trabalho na área de TI da GCO aqui em Canoas e o meu papel é vendor manager. Eu faço a relação com os fornecedores de TI. Depois eu falo um pouquinho mais de como isso linka com a minha pesquisa. Mas o que eu acho legal da dissertação ser nesse tema, embora eu não seja diretamente gestão de pessoas. Gestão de pessoas devia ser de todo mundo na empresa, né? Então, assim, acho que não é aquela coisa, o RH faz gestão de pessoas. Não, todo mundo faz. Os líderes fazem. Então, me apresentei. Hoje eu sou vendor manager em TI, aqui na GCO, mestranda no PPGN, e minha dissertação eu vou falar sobre retenção de talentos. Apresento logo depois da Andressa. Tá bom. Boa tarde a todos. Muito feliz de ter a oportunidade também de estar aqui com o grupo. Já tive boas referências, né, de quem participou, e o quão se cultiva aqui um ambiente de muito aprendizado, né, Patrícia e Freitas. Eu sou a Andressa, atualmente responsável pela área de gestão de pessoas da Unimed Porto Alegre. Eu brinco que originalmente eu sou psicóloga, mas depois já transitei bastante com também outras formações, outras especializações, de modo a conseguir dialogar melhor com o mundo dos negócios, eu diria, né? Então, sempre também tive esse pilar acadêmico como um pilar central na minha carreira. Poucas vezes parei muito tempo de estudar, então é algo que tem um grande valor, acredito, cada vez mais para a nossa atuação enquanto profissionais, né? O motivo que me traz até minha pesquisa, eu acho que eu vou só fazer essa rápida introdução antes de colocar aqui na tela, né? Eu atuo na área de gestão de pessoas há quase 20 anos. E a gente tem visto nos últimos anos, eu diria, talvez na última década, quem trabalha com gestão de pessoas e acesso ao mercado de trabalho, a gente observa um movimento de saída de profissionais, em especial para outros estados, em especial para outros países, em busca, por vezes, de melhores condições, sejam elas remuneratórias ou não, né, outros fatores que são levados em consideração. Isso há algum tempo vem me instigando, porque eu mesma me coloquei na condição, em dado momento, de, tá, mas espera aí, quais serão os meus caminhos de carreira, aqui, considerando as possibilidades que se tem dentro do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo, o contraponto bom, mas se as empresas, numa sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é um grande ativo para as empresas, dependem de trabalhadores qualificados, como é que fica essa conta ao longo do tempo, né? Se profissionais com uma boa formação, com uma boa experiência, tiverem esse mesmo penso, né, de que para continuar crescendo, se desenvolvendo, precisarão sair aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso foi o que me instigou inicialmente a mergulhar na temática que eu vou apresentar para vocês. E, claro, contribuições são super bem-vindas. Como a Patrícia comentou, hoje vai ser um laboratório para mim. Estão vendo minha tela? Então, sim. Dentro desse contexto é que eu chego nesse tema, que é a evasão de profissionais qualificados do estado do Rio Grande do Sul e a relação com a gestão estratégica de pessoas. A minha orientadora, então, é a Patrícia. O tema mais em específico é a evasão dos talentos do Rio Grande do Sul e como a atuação estratégica em gestão de pessoas pode contribuir para um maior engajamento de profissionais qualificados. A gente sabe, como a Sabrina acabou de falar, que gestão de pessoas, claro, passa por diretrizes, políticas, práticas da área de recursos humanos, mas passa também por estender isso dentro da organização, nas práticas das lideranças e da gestão, e dentro de uma cultura organizacional. Então, aqui eu trago algumas informações que são pano de fundo, de contexto, que estão relacionados ao meu tema e ao problema de pesquisa em si. Então, o primeiro deles é o meu interesse no Rio Grande do Sul,
Então, o Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil, né? Então, em termos de tamanho de PIB, muito puxado pelo setor de serviços e indústria, né? Que tem uma participação importante, mas a gente também sabe da relevância do agro no nosso estado. Tá? Além disso, comentei na introdução do tema, né? O momento, os desafios que as empresas vivem estão e têm como pano de fundo, né, uma sociedade que é orientada pela informação, pelo conhecimento. E aí, nesse contexto, eu trago, né, o trabalhador qualificado, que toda vez que eu for comentar a esse respeito, eu estou me referindo a profissionais que possuem uma bagagem profissional, uma experiência acumulada, tá? Aliada a uma formação acadêmica robusta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também sobre isso. Inclusive, eu vou trazer um estudo piloto que a gente testou no meu projeto, que também dá uma clareza maior sobre como os próprios profissionais entendem o que é ser um trabalhador qualificado, né? Então, aqui como pano de fundo, o trabalhador qualificado como diferencial para as organizações, né? E aqui eu trago uma situação que na nova economia a tarefa mais importante é usar os ativos do conhecimento como motor tanto de formas inovadoras de criação e entrega de novos produtos e serviços, quanto de um mercado de qualidade e valor orientado, né? Então, se a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de inovação, a gente está falando de realmente um Estado e organizações que querem prosperar ao longo do tempo, naturalmente a gente vai estar se remetendo à necessidade de ter o trabalhador do conhecimento como um grande ativo, né? E um terceiro elemento do meu contexto e pano de fundo é esse termo que eu revisei na literatura, que é o termo brain drain, se utiliza no inglês, traduzindo em português, eu achei essa tradução a fuga de talentos, né? Se trata, em grandes linhas, da migração de profissionais qualificados de uma localidade para outra em busca de outras condições, sejam elas de vida, de trabalho, condições financeiras, aí vai depender, é claro, de quais são os motivadores que estão orientando esse movimento, tá? E aqui eu já trago, embora tenha uma pesquisa que eu não trouxe aqui, que ela é mais antiga, se eu não me engano, de 2010, movimentos no Rio Grande do Sul, no Brasil, desculpa, de 2005 a 2010, de quais foram os estados com saldo migratório negativo, que eles chamam, né, que as saídas são maiores que as entradas. O Rio Grande do Sul, lá atrás, já figurava como um desses estados que havia perda de profissionais que saíam, então, do Rio Grande do Sul em busca de outras oportunidades. E eu não encontrei recentemente na literatura, que não no meu estudo piloto, né? Como que está hoje essa percepção por parte dos profissionais e até mesmo os movimentos nos últimos anos, né? Então, nesse estudo piloto que eu vou detalhar mais à frente, eu consegui entender que de uma amostra, ali vocês vão ver, de 101 pessoas que responderam, 4 em cada 10 pessoas possuem a intenção em sair do estado nos próximos anos por motivos profissionais. E aí a gente vai ver que essa amostra de profissionais que responderam essa pesquisa são profissionais que preenchem em grandes linhas, o conceito do trabalhador qualificado, tá? Um elemento adicional que eu trouxe e que certamente traz um desafio para esse contexto de estudo é o que a gente tem visto aqui no Brasil, que, na verdade, esse movimento que ficou conhecido como a grande resignação, né, nos Estados Unidos eles chamam do Great Resign, foi e tem sido, né, um fenômeno que está acometendo organizações, empresas com pedidos de demissão voluntários, e aqui eu trouxe um dado do CAGED, só para vocês terem uma ideia do quão representativo isso foi no último ano. Então, em 2021, a gente teve aí pedidos de demissão que representaram 15%, né, a nível Brasil, que foi bastante superior ao que se vinha praticando nos últimos anos. E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, o que me chamou a atenção é que o Rio Grande do Sul, então, encontra-se com 19% de demissões voluntárias, frente ao total de desligamentos ocorridos no período de 2021, estando, inclusive, acima da média nacional. Então, se o tema de evasão de talentos já era algo que
empiricamente eu no mercado de trabalho sensoriava, a gente viu que isso foi bastante potencializado pelo próprio efeito da pandemia e por toda a reconfiguração que ela vem trazendo, enfim, ressignificação por parte dos profissionais em relação à sua carreira, ao seu trabalho, etc. Né? Daí eu chego, então, bom, qual que é o objetivo geral, a partir desse contexto, o pano de fundo que temos de mercado de trabalho, do que a gente também enxerga na literatura, e cheguei ao lugar de que o objetivo seria analisar, então, os principais motivadores da evasão de talentos do estado do Rio Grande do Sul e a sua relação com a gestão estratégica de pessoas, como já comentei inicialmente, né? E entrando nos objetivos mais específicos, seria poder identificar os principais ofensores dessa evasão, embora a gente até tenha uma ideia do que sejam esses motivadores, mas poder realmente mergulhar a fundo e entender que ofensores são esses. Também poder investigar sob a perspectiva das organizações, como é que elas observam esses impactos da evasão de talentos, né? Analisar os elementos propulsores e restritivos da gestão de pessoas no contexto da evasão de profissionais, propondo aí caminhos que pudessem contribuir para um maior engajamento dentro das organizações, sabendo que a atuação de gestão de pessoas tem um papel estratégico dentro das empresas. E um quarto objetivo que eu e a Patrícia a gente vinha discutindo, ele ainda está sob júdice, né, que é a gente poder identificar qual a proposta de valor ofertada pelas empresas que poderia contribuir para a permanência dentro das organizações, tá? Que seria, quais são os atributos que essa empresa oferece, obviamente, em contrapartida ao trabalho desse profissional, que faça com que essas pessoas queiram permanecer nesses ambientes. Aqui eu trouxe alguns referenciais que estou utilizando para cada um dos objetivos e das temáticas. Então, quando a gente fala dos principais ofensores, né, a gente se utiliza muito da literatura que já tem a respeito do brain drain, que, inclusive, ela estava mais relacionada a movimentações de profissionais de países menos desenvolvidos para mais envolvidos, mas também a gente vê que tem algumas literaturas também que vão além dessa questão de migrações internacionais, tá? Então, esses são alguns autores que eu identifiquei que têm alguns estudos. Quando a gente fala de investigar os impactos da evasão de talentos, né, sob a perspectiva das organizações, eu trouxe aqui como pano de fundo, também discutimos bastante, eu e a Patrícia, sobre o conceito de sociedade 5.0 e o conceito de trabalhador do conhecimento dentro desse contexto, né? Quando a gente fala de analisar os elementos propulsores, restritivos, e todos os temas relacionados à gestão estratégica de pessoas, bem como a proposta de valor, aqui eu estou me valendo também de alguns autores e de algumas contribuições que pudessem apoiar, entender um pouquinho melhor quais são os elementos de fato que implicam no engajamento de um profissional a uma organização. Então, aqui tem alguns estudos também bem interessantes que eu pretendo me balizar para construir os objetivos e os entregáveis do trabalho. Bom, aqui de forma também bastante breve, né? Porque quais são as justificativas? Algumas eu já fui comentando ao longo, mas claramente eu não identifiquei na literatura algo relacionado à fuga de talentos com enfoque no Rio Grande do Sul. Então, isso poderia ser algo que supriria aí uma lacuna de pesquisa, e num momento onde, se é que pode se dizer pós-pandemia, mas o momento que vivemos, esse assunto realmente, como alguns colegas falaram, está bastante aquecido, né? Então, pode ser algo interessante para nós consumirmos enquanto profissionais e organizações. A intenção é que isso também possa contribuir para um maior engajamento de trabalhadores qualificados dentro das empresas, entendendo que isso passa, né, pelo desenvolvimento e pela evolução das organizações, e também, em especial, pela expertise em gestão de pessoas, poder avaliar e aprimorar as práticas de gestão de pessoas à luz do que serão os achados da pesquisa, seja na parte mais qualitativa, seja na parte quantitativa que eu apresentarei em seguida, né?
método que será utilizado, então, será uma abordagem mista. Então, quantitativa será na verdade, foi uma pesquisa piloto, e a qualitativa, então, será feita tão logo seja submetido, enfim, para apreciação da banca, né? O campo de estudo do trabalho, então, será o mercado de trabalho do Rio Grande do Sul. Então, com esses dois olhares, o olhar das empresas, e aí aqui o meu objetivo seria, a partir de algumas entidades onde tem acesso a empresas de diversos portes, segmentos, ter alguns representantes que pudessem contribuir para essa temática, né? Bem como do lado dos profissionais, aí sim o foco em profissionais que deixaram o Estado ou que possuem a intenção de fazê-lo nos próximos anos seriam o grande enfoque da parte qualitativa, principalmente, tá? E eu já comentei com vocês um pouquinho do conceito do profissional qualificado, que nesse momento estou me valendo, então, de profissionais com, no mínimo, né, a graduação superior completa e que possuam acima de 5 anos de experiência, né, e que, nesse momento, como eu comentei, tenham a intenção de deixar o Estado ou que têm a intenção de fazê-lo nos próximos anos. Aqui, em grandes linhas, as etapas, né, que pretendo percorrer. Então, o estudo piloto, como eu comentei com vocês, foi realizado início deste ano. Também trarei mais elementos. A pesquisa qualitativa, né, após todo esse processo ser aprovado, a ideia é poder realmente ir a campo, né? E aí, a partir disso, tanto por meio de grupos focais, quanto por meio de entrevistas semi-estruturadas com profissionais, a ideia é poder fazer realmente a leitura desse conjunto e um fechamento com uma análise integrativa, né? Uma síntese dos resultados. Bom, e aqui eu trago, então, alguns recortes importantes do meu estudo piloto, que, como eu comentei, foi realizado no início deste ano, e ele tinha como objetivo sensoriar um pouquinho desse contexto no mercado de trabalho, entender se realmente é um tema que ainda está muito presente ou não, né? Então, essa pesquisa ela foi realizada via Google Forbes, nesse período que está colocado aqui, né, de 3 de fevereiro a 1º de março. Foram convidados para responder voluntariamente a pesquisas profissionais interessados em contribuir, residentes do Rio Grande do Sul ou participantes que tenham residido no passado e saíram, né, do Estado por motivos profissionais. E foi disponibilizado, então, um questionário por meio de um link em diversos canais. Canais de contato próprios meus, LinkedIn, Facebook, Instagram, e grupos como um todo, na plataforma WhatsApp. Aqui eu não vou me deter os pormenores, mas só trouxe uma ideia do roteiro, né, que eu levei em consideração para construir em conjunto com a Patrícia, a partir da orientação dela, que desse uma direção em relação a esse tema, né? Então, primeiro, alguns dados mais demográficos dos participantes, depois, algumas questões visando identificar os profissionais que emigraram ou que possuem intenção, tá? E quais seriam as suas motivações para fazer isso. Também algumas perguntas relacionadas ao impacto da evasão de profissionais qualificados nas empresas e a relação com as práticas de gestão de pessoas, tendo em vista um maior engajamento dos profissionais. Também uma questão relacionada a se os participantes se consideravam um profissional qualificado e quais eram as características que, do ponto de vista deles, estavam relacionadas a esse conceito. E, por fim, um questionamento sobre os elementos que têm maior contribuição, sejam para aqueles que saíram ou não, mas os que responderam à pesquisa para a evasão de profissionais. Então, aqui eu já trago um pouquinho dos achados dessa pesquisa piloto. Então, o estudo contou com 101 respondentes, sendo que 75% deles possuem mais de 31 anos, 78,3% possuem formações acadêmicas além da graduação completa, então a maior parte das pessoas ou possui a especialização, mestrado completo ou incompleto, né? 87,1% residem na região metropolitana,
55% atuam em áreas relacionadas às ciências humanas, 15,8% em áreas das ciências aplicadas, engenharias também. Sobrou ali um erro. E 81,2% possuem mais de 11 anos de experiência. Então, em grandes linhas, a gente pode observar que são profissionais mais maduros, né, os que responderam à pesquisa. Tem uma boa experiência profissional, né, formação acadêmica e também já tem até, de certa forma, uma maturidade em termos de idade, né? Bom, as primeiras questões estavam relacionadas, como eu comentei, a se o profissional que estava respondendo tinha saído do estado nos últimos anos para residir em outras localidades por motivos profissionais, ou se ele se tinha intenção de fazer, tá? Em ambas as situações, eu pude observar, né, como eu coloquei ali, que entre 35% e 40% emigraram ou possuem intenção em emigrar do estado por motivos profissionais. Então, quando a gente olha para aqueles que saíram, a gente vê que é algo em torno de 35,6%. Quando a gente olha para aqueles que possuem intenção, a gente vê que 40,6% daqueles que responderam trazem essa intenção. Quando eu trago para aqueles que responderam sim, né, a ambas as questões, quais são os principais motivos que levam as pessoas a fazer esses movimentos? Aqui eu recebi uma quantidade extensiva de comentários, né? Então, a partir de uma análise também consegui categorizar em grandes temas que nesse primeiro momento figuraram como os mais preponderantes na avaliação. Então, o primeiro deles diz respeito às oportunidades profissionais e perspectivas de carreira, remuneração mais atrativa, características do mercado de trabalho do Rio Grande do Sul, seja aqui o porte das empresas, cultura, mentalidade do empreendedor. Aqui tem um pacote de questões e atributos que estão relacionados a características do mercado de trabalho no Rio Grande do Sul, a qualidade de vida e a busca por experiência internacional. Quando eu questiono a eles qual, na avaliação dos respondentes, são os impactos da evasão de talentos, da perspectiva das organizações, muito olhar está em cima da perda do capital intelectual e a forte relação com o desenvolvimento e perenidade dos negócios, então inovação, desenvolvimento, melhoria, produtividade. E, por outro lado, também a baixa qualificação de profissionais frente aos desafios e perda de competitividade das organizações. E aqui, qual que é o entendimento? Porque à medida que eu perco profissionais mais robustos, mais experientes, os profissionais que acabam permanecendo, por vezes, eles não dão conta do tamanho dos desafios que se colocam dentro das organizações. Também questionei aos respondentes o que é ser, então, um profissional qualificado e pergunto se eles se consideram profissionais qualificados ou talentosos. Acho que até utilizei o termo talento dentro da pesquisa. E interessante que 100% dos respondentes consideram-se profissionais talentosos e atribuem-se, então, atribuem aos seguintes fatores. Então, a uma formação acadêmica robusta, a uma busca contínua por qualificação de natureza, tanto técnica quanto comportamental. Isso apareceu bastante, também a questão comportamental, atitudinal. A vasta experiência, seja ela a partir de diversos segmentos, portes de empresa, vivência em projetos desafiadores, empresas nacionais, empresas multinacionais. Então, esse foi um pouquinho do conjunto a partir dos diversos comentários que eu analisei e categorizei. Me encaminhando mais para o fim, quando eu coloco, então, em relação às práticas de gestão de pessoas e a contribuição que elas trazem para um maior engajamento dos funcionários dentro das empresas, a maior parte dos respondentes refere, então, que sim, que uma estrutura sólida de gestão de pessoas e avanços para atender às demandas presentes e futuras do mercado de trabalho são fatores cruciais para a questão do engajamento, né, dos funcionários, dos trabalhadores qualificados, bem como a cultura das organizações como forma de atrair e engajar esses talentos,
os modelos de gestão e liderança, e carreira, crescimento e desenvolvimento. Então, esses são basicamente os 4 elementos relacionados à atuação e gestão de pessoas que figuram aí como relevantes para esse público no que tange ao engajamento. E aí, no final da pesquisa, eu perguntei de forma geral para quem saiu, para quem não saiu, né? Afinal de contas, por que vocês acham que as pessoas querem sair do Estado? Né? O que motiva preponderantemente as pessoas a quererem buscar outros desafios? Então, primeiro, aqui não tem não é uma ordem hierárquica, tá? São os pontos que, de novo, mais apareceram dentro dos comentários e que foram analisados e categorizados. Aparece a questão das características da nossa economia, então o fato da gente realmente ter tido a saída de grandes empresas, as perspectivas econômicas, e no caso aqui não são novos investimentos, é a ausência de novos investimentos e a região mais voltada ao agro, né? As características do ambiente empresarial, que eu comentei, muito relacionada à mentalidade, cultura das empresas, apareceu inúmeras vezes em comentários. As limitações de crescimento e desenvolvimento, a relação com as oportunidades de carreira, desenvolvimento profissional e remuneração, esse conjunto, né? E os modelos de gestão e liderança, né? As práticas de gestão nas organizações e o preparo da liderança também como um fator que motiva as pessoas a buscarem desafios fora do Estado. Finalizar, então, fiz algumas considerações que, a partir, então, desse estudo piloto, pode-se perceber que o fenômeno de evasão de profissionais qualificados é uma temática presente, né? Claro que ainda de forma muito preliminar no estudo piloto, a gente precisa aprofundar um pouco mais este tema, tá? As motivações para esses movimentos, elas são inúmeras e podem gerar impactos importantes para as empresas, né? Uma vez que, como já comentei, o desenvolvimento tem relação com a qualificação dos profissionais. A atuação da gestão de pessoas e as práticas têm o potencial de poder contribuir para um maior engajamento, né? Então, por fim, esse estudo piloto convida a um maior aprofundamento para que seja realmente possível compreender melhor esse fenômeno, entender de que forma que uma atuação mais estratégica em gestão de pessoas, seja atuando diretamente seja com as diretorias, com C-levels das organizações, a gente tenha o potencial de contribuir para ambientes onde esses talentos, esses profissionais qualificados se sintam mais conectados e de fato queiram permanecer. Gente, que tinha para hoje? Bem, obrigada, Andressa. Acho que já temos aí uma primeira versão de apresentação para a banca. Eu não sei como é que tu e a Sabrina se organizaram, mas se vocês estiverem de acordo, talvez a gente pudesse aqui deixar 10 minutinhos só para alguma pergunta, porque às vezes a gente passa as duas apresentações e ficam um pouco distantes, né? E para nós também é importante ouvir o pessoal que está presente, né? E está chegando gente aqui que eu estou vendo, sobre o que pensou, refletiu a partir do trabalho que a Andressa propõe aí como pesquisa e já com alguns dados do estudo piloto, né? Façam as vezes de uma banca, quem sabe, nesse momento. Por favor, me ajudem agora, é melhor. Tem alguma coisa aqui no chat? A Georgiana, acho que levantou a mãozinha. Oi, Georgiana. Oi, gente. Tudo bom? Boa tarde a todos. Oi, que bom te ter aqui. Parabéns para a Andressa, que legal esse momento. E a Sabrina também, né? E olhando tudo aí que tu já está fazendo, eu achei bárbara ali uma das frases, que é a questão da cultura do nosso estado, né? Então, quando tu coloca no início falando da questão das empresas, sejam de serviços, né? Ou não, esses profissionais evadindo, né? Me chama muito a atenção isso, porque culturalmente, assim, o Rio Grande do Sul, ele tem uma coisa muito assim, vou usar uma palavra bem... sabe aquela situação que indica?
O que indica, entrou aqui porque indicou, porque conhece alguém, porque não sei o quê. E as pessoas, os profissionais muito qualificados, e aí tu te depara nas organizações com esse jogo, sabe? Um jogo lento de decisão, às vezes. E eu acho que isso vai consumindo muito os profissionais, né? Então, eu vejo, assim, que os estados para cima, por exemplo, Santa Catarina, e vamos subindo, São Paulo, Paraná, né? São estados que eles não demoram muito em tomadas de decisão. São estados compradores, são estados que realmente, em processos seletivos, fazem uma situação de avaliação mesmo, não ficam com essa... Né? E eu acho que isso é um ponto, assim, do nosso estado que realmente faz pessoas saírem, né? Minha percepção, assim, pessoas começam a ficar cansadas, porque estão estudando, estão investindo, estão lá, mas quando vê, é tudo a coisa das relações. Eu acho que as relações, elas são importantes, a gente tem que mantê-las, tem que, né, mas eu acho que a gente também tem que pensar, refletir sobre essa outra questão, né? Eu trabalho na prestação de serviços e eu vejo, assim, o quanto é complexo comercializar coisas aqui no Sul e quanto é fácil lá para cima. Então, por exemplo, eu tenho agora, no momento, 3 profissionais atuando fora do Rio Grande do Sul. Pessoas que estão atuando online e tudo, né? Mas fora do Rio Grande do Sul, como se não trabalhassem aqui, né? E a gente fica triste, porque a gente vê outros movimentos acontecendo aqui no Sul, e aí tu vai te posicionar, e aí as empresas aqui do Sul, com esse jogo, dizem assim, não, nós vamos trazer de fora. Vamos trazer pessoas qualificadas de São Paulo, de não sei o que, né? E aí faz esses movimentos, e aí tu acaba, né? Bom, então tá, essas escolhas, ok, né? Daqui a pouco, eles começam a se dar conta que precisam do serviço, algo assim, e aí tu vai nesses lugares, tu te depara com o quê? Olhem o jogo, assim. Eu já cheguei em empresas, por exemplo, que disseram isso, assim, vou contratar tudo de lá, de fora. Como se aqui não tivessem as pessoas qualificadas, né? E aí, daqui a pouco, quando tu vai lá para um serviço específico, essas pessoas que eles contrataram de fora fazem uma contratação de pessoas daqui para irem para esse lugar. Então, reparem o jogo e as empresas até pagando, às vezes, muito mais por uma questão toda, né? Logística. Então, me chamou muito a atenção. Eu acho, assim, esse teu trabalho maravilhoso, viu? Acho que é importante as lideranças realmente absorverem esse resultado, assim, dessa pesquisa que tu vai trazer, considerando que a gente tem um estado, assim, muito rico em cultura e tudo mais, e que a gente valoriza, mas precisamos realmente reter, porque temos pessoas muito boas, né, aqui no Sul. É isso. Jana, obrigada pela contribuição e eu quero só trazer um ponto aqui que talvez a Andressa depois reforce. Esse é um limitador do estudo da Andressa, né? A gente não vai adentrar nas questões de cultura regional, embora a gente reconheça que é um fator de impacto, talvez fique para fatores futuros. Mas eu acho que a tua fala nos provoca a pensar qual é o papel da área de gestão de pessoas frente a esta reprodução de um comportamento que pode ser regional, a gente não tem aqui autoridade para falar, mas que, quando se faz presente, tem um impacto potencialmente negativo, né, nessa absorção e nesse engajamento dos profissionais. Eu acho que é uma reflexão bem bacana aí, né? Então, obrigada. Eu vi que tem o Gustavo e o Silvio, também, né, Andressa, não sei, é bate-papo, né? Então, Andressa, se quiser comentar, só não quero deixar passar também a mãozinha do Gustavo e do Silvio depois. Diga, Andressa. Não, podemos passar por mim, Patrícia, para o Gustavo. Tá. Pro Silvio. Tá. Gustavo. Oi. A Andressa, assim, primeiro, parabéns, show de bola, assim, olha, como eu gostaria de já estar assim, ó, nessa etapa da minha Inspira, Gustavo, inspira. Olha, vamos lá, né? Mas, assim, ó, duas coisas, assim, até te peço desculpas se daqui a pouco tu falou que eu tô no trânsito, tô saindo do trabalho, mas, assim, duas coisas que me piscaram, assim, enquanto que tu falava, assim.
Uma é, se daqui a pouco assim, os profissionais eles saem daqui por uma questão, aí eu trago para a minha realidade, né, que muitas vezes dentro da caixa, né, a gente precisa, para crescer, tu precisa ir para Brasília, sair daqui porque a matriz é lá, então até que ponto que isso aí vai ter uma influência na saída desses profissionais, porque o crescimento está mais próximo, digamos, dos outros grandes centros ou de uma localização em função, né, da particularidade de cada empresa, né? E outra, uma validação com essas pessoas que saíram, que se de fato o motivo deles terem saído daqui foi atingido fora, entendeu? Se eles conseguiram, de fato, ter essa realização, esse motivo que os levou a sair plenamente realizado fora, ou como é que ficou essa questão. Só um aspecto, assim, que até para contribuir na tua pesquisa, né, que foram coisas que apareceram na minha cabeça enquanto tu falava. Bem interessante, Gustavo. Acho que esse segundo ponto que tu trazes realmente não está ainda compreendido na pesquisa, mas talvez, né, Patrícia, haja espaço para dentro do questionário, porque o que a gente vê empiricamente é até às vezes um movimento de retorno de alguns, né, gaúchos que foram a São Paulo, Sudeste, ou até mesmo fora do Brasil, em dado momento retornaram por laços familiares, e até tem estudos do Brain Drain falando desse movimento, como eu comentei, de países menos envolvidos para os mais envolvidos depois um retorno, né, como até um ativo positivo, porque você também traz uma bagagem de volta. Então, acho que sim, pode ser um aspecto interessante para talvez a gente explorar. Com certeza, acho que talvez até um ponto aí para maturar antes de finalizar roteiro, enfim, né, Andressa? Obrigada, Gustavo. Eu coloquei ali só por uma questão da gente se organizar no tempo e também não faltar tempo para a Sabrina, que eu acho que tem outras boas contribuições que complementam, mas aqui pela ordem é o Silvio, depois a Clarissa, e aí na sequência o professor Freitas, para a gente fechar essa primeira discussão e avançar para o trabalho da Sabrina, pode ser? Silvio. Muito legal, Andressa, parabéns pelo trabalho. É um assunto bem relevante, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem adentrado essa questão agora pós-pandemia, né? Com a evasão também pelos novos mercados e formatos de trabalho. Tem só duas coisas assim, que eu fiquei pensando, né? Mais na questão da nossa área como alunos, né, de mestrado, assim, eu acredito que muitos alunos buscam esses cursos e essas pessoas, né, que nem tu falou, que tu filtrou por pessoas com conhecimento e que são capazes, nós já buscamos um mestrado com uma dupla titulação ou, né, buscamos essas informações, talvez não implicitamente na nossa mente, mas com uma ideia de estar preparado para evadir no futuro, para ter uma oportunidade numa empresa multinacional ou em outro estado, né? Então, acho que, de repente, também no nosso nicho de pessoas, e talvez as pessoas que responderam, isso meio que já acontece implicitamente. E uma coisa que me despertou de dúvida, não é crítica, tá? É só uma pergunta, assim, que eu entendo que tu tem que ter uma limitação, mas como tu tem um público dividido, né? Daqui a pouco mais as pessoas respondem ali que evadiram, que era um motivo profissional, mas é um motivo profissional dela ou de família? Foi o meu parceiro que teve um crescimento profissional oferecido fora, e eu decidi abrir mão, né, digamos, da minha profissão e ir junto e tentar. Então, tipo, às vezes eu me sinto como pessoa respondendo o questionário, pode ser que eu te responda sim. Eu fui embora, eu fui por motivo profissional, mas não é diretamente a minha escolha, é a da minha família que teve uma oportunidade em outro país e que nós decidimos em família ir para outro país e eu vou. Então, acho interessante também a gente saber o quão essa mudança de estado, cidade, país e mudança profissional ou não impacta diretamente a profissão da pessoa ou família, porque a gente vê muitos colegas indo embora com as famílias inteiras. Tu não sabe quem tomou a decisão, quem decidiu, todo mundo abriu mão de alguma coisa, né? Bom para colocar numa entrevista isso, hein, Andressa? Sim. Embora, né, Silvio, eu seja bem diretivo em relação a se você saiu, mas claro, a gente pode incorrer de alguém responder por ter tido um familiar, né? Sem dúvida. Legal. Valeu, Silvio. Clarice, seja bem-vinda. Obrigada. Não, esse tema eu acho super relevante, parabéns, adorei. Eu trabalho na área de RH e a gente vê isso no dia a dia e a gente sabe o quanto isso é
complicado, né, para a organização, para os times, para a liderança. E a Sabrina falou algo no início que eu acredito muito, né, que gestão de pessoas não é com RH, é com toda a empresa, isso é fato, né. E só para contribuir com o grupo, assim, eu acredito muito que, e assim, nas entrevistas de desligamento, a gente vê muito isso, né, trazendo a coisa, a experiência prática, assim, né, que a liderança tem um papel fundamental, né, nessa questão, fundamental. E como profissional de RH, eu vejo assim que a gente tem que rever muito os nossos processos assim de gestão de pessoas, né? Pensando assim, ó, desde a atração e seleção de pessoas, né? Será que é necessário um processo seletivo com 11, 12 etapas, né? Não sei, vamos começar por aí, né? E no momento assim que a cultura também da empresa, né? Como é importante a parte da cultura organizacional. E qual o papel do líder em todo esse processo, sabe? Porque se a gente vai querer manter as pessoas conosco, a gente vai ter que passar por isso. E todo mundo é responsável por gestão de pessoas. Só para contribuir com o grupo, né? Acho que essas ideias são bacanas, assim. Muito bom. Muito bom. Boa lembrança. Sempre oportuna lembrança, né, Clarice? Obrigada. Legal. Freitas, a palavra está contigo. É bem rapidinho. Parabéns, Andressa. Acho que está pronta para a segunda. Se quiser já antecipar para amanhã, tá pronto. Eu posso ter me passado ali na tua metodologia, mas você falou grupo focal, etc., mas você vai fazer outras entrevistas. Você pode repetir para mim, só para... Sim, são, na verdade, duas vertentes, né? Uma delas é com as empresas, e aí a intenção seria realizar um grupo focal, que até eu conversei com a Patrícia, o quão, e talvez aqui seja um ambiente legal também de testar com vocês, as empresas se sintam à vontade para poder dividir num grupo algumas questões relacionadas a esse tema e eventuais fragilidades das suas práticas, né? Então, sim, mas a intenção seria um grupo focal, e posteriormente com os profissionais com aquelas características que eu citei, entrevistas semi-estruturadas. Tá. Não, eu só para isso estar bem claro, assim, qual a sequência e como que você vai triangular esses dados, né, para deixar que tipo de contribuição você espera de cada um desses vamos dizer assim, desses grupos, né? As entrevistas você vai ouvir as pessoas que, em tese, né, já trocaram, não é isso? Isso, ou que tem intenção de mudar. Tá, mas você vai escutar também pessoas que já trocaram de para outros países? Outros... Isso. Tá, porque eu acho que a entrevista talvez seja fundamental, né? Na sequência, você fazer antes dos grupos focais, eu acho, na minha concepção, para te ajudar a construir, né, esse teu roteiro ali para o grupo focal, né? Para você ter dois olhares, talvez ouvindo as pessoas. Você tem um estudo piloto que eu acho que é um mérito seu, pelo menos eu acho que isso você não vai perder, mas pode vir muita coisa, né, das entrevistas e aí a partir das entrevistas talvez fazer essa análise, tirar elementos para você poder estruturar o grupo focal, né, mais para frente, que eu acho que pelo menos te ouvindo, né, eu acho que o foco tem que ser inicial, aberto nesse roteiro de entrevistas aí semi-estruturado, para justamente, mesmo que eles venham a falar questões, igual a Georgiana falou, né, culturais, pode vir outros elementos que vocês nem pensaram, né? Talvez porque a gente está aqui com base no que você leu, com base, né, na tua percepção daqui, mas qual a realidade de quem está lá, né? Então, pode vir outras coisas. Então, essa seria uma sugestão, né, nem para a banca, mas para a condução da pesquisa. E uma outra coisa, talvez você possa também frisar na banca, que eu acho que talvez ajude, né? Quais as contribuições da tua pesquisa, né? Onde que ela avança em termos teóricos e o que pretende chegar lá na frente, né? E hoje, claro, vai ter toda uma trajetória, mas lá na frente, né? O que hoje você vislumbra chegar a entregar com essa pesquisa? Essa pesquisa vai contribuir para a Andressa, vai contribuir para o mercado, vai contribuir para a área de RH, você pretende, né, elaborar algo? Não sei porque eu não li o teu projeto, estou falando com base aqui
no que eu vi. Então, talvez você externalizar isso também seja interessante e Boas conta dicas ponto ali para mesmo. você. Boa, Legal. Acho que obrigada. na mesma linha, agradecendo ao Freitas e vendo o chat aqui, antes de passar, Sabrina, para ti, só uma observação da Andréa, que ela sugere que a gente identifique os segmentos dos profissionais, né? Até para ver se tem algo ali, ela diz, né? E também sugere uma aferição sobre a remuneração média dos respondentes. Ela disse que ficou curiosa para cruzar essas informações, né? Então, talvez ali na pesquisa isso seja algo bem oportuno também, né? Bacana. Ótimas contribuições. Isso, Andréa! Tá bom, gente, desculpa, mas eu tô sem... falando, eu tô sem vídeo e ainda estou com Covid, mas tá tudo bem, ok? Pois é, tá bem complicado. Espero que fique bem ótimo. aí. Então tá, obrigada, viu? Parabéns, viu, Andressa? Obrigada Andressa. pelas contribuições. Legal. Então, muito obrigada aí a todos. Eu acho que trouxeram bons olhares sobre o trabalho da Andressa. Eu acho que a gente segue com o trabalho da Sabrina, que já está qualificado. Vamos ver aonde que ele avança, né? Ela já veio com surpresa aí. E na sequência também a gente tem um tempinho, acho que, para discutir os dois juntos, integrados, e ouvir mais os depoimentos, como a Clarice antes falava, assim, de quem está lá na prática também, né? Obrigada, Andressa. Sabrina, tu quer pronta para nos apresentar? Vamos, pronta, aliviada, que a banca qualificação já foi, né? Eu também preparei um material aqui para orientar a conversa, que eu estou compartilhando com vocês. Então, assim, a Andressa apresentou, falou da evasão, né? E o meu projeto, aí a minha pesquisa, ela traz um olhar em relação à retenção, que a gente vê, conecta, né? Se temos profissionais qualificados evadindo, qual um caminho, qual uma possibilidade de reter eles? É claro que o meu tem um contexto específico, a minha pesquisa, eu vou apresentar aqui, ela surge dentro do cenário de TI, que, como eu falei, né, a área que eu atuo hoje. Nesse cenário, a gente o mercado ele já vem há alguns anos em crescimento. A gente teve, em 2021, um crescimento de 21% nesse mercado, uma expectativa agora para 2022 de 22% de crescimento, e não existe hoje previsão de alteração nessa tendência. Então, assim, é bem possível, provável, que siga por mais um tempo em crescimento esse mercado. E aí, falando ainda em números, né, a gente tem hoje em torno de 160 mil vagas que são criadas a cada ano nesse mercado, para só 53 mil novos profissionais. Os nossos cursos técnicos ou superiores da área de tecnologia hoje, eles formam em torno de 53 mil profissionais ano. A gente vê que isso supre um terço da demanda existente, né? E aí, o que acontece, já que a gente tem 2/3 da demanda aí descoberto por novos profissionais? Isso acaba gerando uma movimentação dos profissionais que já estão no mercado. Eles enxergam essas oportunidades e acabam se deslocando entre empresas, às vezes até entre países. Uma coisa que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, em relação à pandemia que ampliou o trabalho remoto e isso viabiliza trabalhar até para outros países, né? Continua no Brasil, morando no Brasil, mas trabalha para empresas do exterior. Outro evento,
fenômeno que comentam, né? A questão da cotação do dólar, que torna o salário no exterior bem mais atrativo para quem consegue permanecer no Brasil. Mas, na verdade, isso contribui para essa movimentação, contribui para esse aquecimento do mercado, mas é um mercado que, por outros fatores, já vem em crescimento, né? Independente de cotação de dólar e tudo mais. E aí, o desafio para as empresas é reter esse pessoal, já que o mercado incentiva essa movimentação, o que a empresa, por sua vez, pode fazer para reter os seus talentos? E nesse cenário que eu proponho o problema de pesquisa de como reter talentos entre profissionais de TI de uma empresa a partir da experiência do empregado. Para desenvolver esse tema, eu escolhi o método Design Science Research, o DSR, muito pela aplicabilidade dos resultados da pesquisa. A gente vem de mercado, né? Eu, apesar do mestrado me aproximar muito da academia, eu ainda me vejo muito como uma profissional de mercado. Então, assim, essa questão prática, essa questão de conseguir aplicar o resultado, de trazer ferramentas para os gestores aplicarem no dia a dia, para auxiliar na decisão deles, assim, isso me atrai muito e eu vi isso no DSR. Então, é o método selecionado para essa pesquisa. E aí, as etapas do método, as 5 principais etapas, né, de conscientização do problema, sugestão, desenvolvimento, avaliação, conclusão. Eu pretendo passar por todas elas aí pelos próximos meses, até a defesa da banca. E aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe de como a pesquisa se encaixa em cada etapa do método. Em termos de ferramental, eu acho que o mais pesado, mais volumoso, está nessa primeira etapa de conscientização do problema, que é justamente a etapa que eu vou esmiuçar essa questão da retenção de talentos pela experiência do empregado. Então, entender as características do time na empresa hoje, qual é o perfil do profissional, quanto tempo ele está na empresa, o que ele traz de bagagem. Então, eu trazer essa compreensão, entender o que é atrativo para reter esse profissional, o que não é atrativo, e desse levantamento mapear a experiência do empregado que existe hoje na empresa. A gente não tem nada formal de experiência do empregado, mas é alguma coisa, ela existe, né? Formalizada ou não, ela existe na empresa. Entrando um pouquinho, eu sei que eu passei ali a base teórica e entrei direto no método, né? Mas, assim, falando um pouquinho da experiência do empregado, que é uma dos temas que eu trago na pesquisa. Toda e qualquer interação do empregado e a forma como ele interpreta isso, a sua interação com a empresa e a forma como ele percebe e sente isso, faz parte da experiência do empregado. Ela pode iniciar antes do indivíduo ser empregado de fato, já no ouvir falar de uma empresa, no comunicar, no conhecer a marca, até o interesse em participar de um processo seletivo, um processo de recrutamento, já faz parte da experiência do empregado, até um pós-emprego, né? Passar por um evento de demissão, seja por intenção do empregado da empresa, passar por uma aposentadoria, isso também faz parte da experiência do empregado. Então, são todas essas interações que o indivíduo tem com a empresa. Um dos objetivos, não o geral, mas um dos objetivos específicos é justamente mapear essa experiência do empregado existente hoje. A forma que eu vou mapear isso, uma das ferramentas que eu vou usar é um questionário fechado. Esse questionário, ele vai trazer questões que foram desenvolvidas por Morgan, que é o principal autor que eu estou usando
para a base da experiência do empregado, ele desenvolveu para o mercado americano, que é o foco dele, que é a origem do trabalho dele, ele desenvolveu 17 perguntas que medem essa experiência do empregado. A origem dessas 17 questões estão nas 3 categorias que ele divide a experiência do empregado, e cada categoria tem subcategorias. Então, essas 17 subcategorias estão representadas, cada uma numa questão do questionário. O questionário, Desculpa, Sabrina, só surgiu uma questão aqui no chat, eu vou eu não estou vendo trazer. vocês. Uhum. Não tem problema. Teus slides estão passando, porque a gente está ali no teu desenho do método, não sei se tu chegou a trocar de slide ou se é esse mesmo. Eu estou no desenho do método com questionário fechado. Ok. Um quadrinho. Obrigada. Tá. Isso aí, Juliana, desculpa te interromper. Não, que isso. Então, eu vou aplicar esse questionário numa ferramenta online, e quem vai participar, né, o público para esse questionário são os empregados da empresa, do contexto da pesquisa, a empresa onde eu atuo hoje. Falando um pouquinho desses empregados, é um grupo composto tanto por funcionários quanto terceirizados. E aí o meu principal vínculo com a pesquisa, né, como vendor manager, que eu falei, vou explicar um pouquinho como que vendor manager se conecta com a retenção de talentos no meu contexto hoje. Uma estrutura muito comum nas áreas de TI é ter uma estrutura mista na empresa. Então, uma estrutura que é composta por funcionários, por prestadores de serviço terceirizados, por profissionais temporários, por consultorias, empreitadas. Então, e é a estrutura que a gente tem aqui hoje. A gente tem na América do Sul em torno de 100 pessoas no time de TI, entre funcionários e terceirizados. E como vendor manager, eu faço contato com os fornecedores de TI, dentre eles os fornecedores desses prestadores de serviço. Então, quando a gente tem uma vaga aberta que tem que repor com um funcionário, o processo acontece todo com o nosso RH. Mas uma vaga que deve ser preenchida por um prestador de serviço, ela é conduzida por mim. Então, esse meu principal vínculo, né, e interesse em reter talentos. Ou seja, o meu interesse em reter talentos é reduzir meu trabalho, que hoje em dia está bastante trabalho. Tá complicado. Eu fico feliz quando eu consigo preencher uma vaga e passa 2 dias eu recebo notícia de outra pessoa saindo. Então, esse questionário vai medir a experiência do empregado, vai mapear a experiência do empregado. Eu vou complementar os achados desse questionário com entrevistas, tanto do público do questionário, que são os funcionários prestadores de serviço atuais, quanto alguns ex-funcionários, para ter um viés e enxergar, né, o que aconteceu que não gerou a retenção. E análise documental de dados secundários, né? Buscar políticas do nosso RH e relatórios para complementar essa compreensão do cenário, do problema de pesquisa. Por exemplo, um dos documentos que eu vou analisar foi recentemente feita uma pesquisa de clima. De clima não, de engajamento, foi medido o engajamento da companhia. Então, e já é um resultado da banca, né? Eu tinha inicialmente colocado como um dos objetivos específicos da pesquisa medir o engajamento, e aí, visto que existe já esse documento, esse conteúdo na empresa, eu posso buscar nessa fonte sem necessidade de aplicar novo questionário, nada disso. Então, são as 3 grandes fontes de dados que eu vou buscar nessa etapa de conscientização do problema, para, como resultado disso, ter a proposta do problema, que é o detalhamento do que vai ser pesquisado.
Vencida essa etapa, eu entro em 2 etapas do método, que são etapas criativas, então vão ser etapas que eu vou desenhar modelos, fazer tentativas de artefato, até chegar numa primeira versão do artefato. Aí falando um pouquinho, né, misturando, mesclando a minha pesquisa e o método. O DSR, ele propõe como resultado aplicável do método artefato. Pode ser um processo, pode ser um modelo, pode ser um framework, pode ser um conjunto de conceitos. Eu ainda não tenho essa definição, eu vou buscar nas próximas semanas desenvolvendo o trabalho dentro da conscientização do problema. Então, vou definir que artefato vai ser criado como resultante dessa pesquisa, mas nessas etapas eu vou estar modelando esse artefato. E aí eu levo ele para uma avaliação de um grupo focal exploratório, onde eu vou avaliar como resultado, eu vou ter minhas medidas de desempenho, que eu não trouxe aqui no esquema, mas da avaliação a gente volta para a conscientização do problema, para eu refinar aquela proposta que eu criei nessa etapa inicial vai ser refinada a partir do que eu encontrar no grupo focal exploratório. Dentro do cronograma da pesquisa, a minha previsão é fazer esse ciclo uma vez. Então, passo pela conscientização do problema, com sugestão, desenvolvimento, avaliação, realizando o grupo focal exploratório, retomo a conscientização do problema para uma versão aprimorada, né, detalhada um pouco mais o problema. Passo novamente por sugestão, desenvolvimento, para uma versão aprimorada do artefato, para seguir para a conclusão. Então, havendo espaço de tempo, eu vou tentar aplicar esse artefato para ter uma segunda avaliação, mas em princípio o que a pesquisa propõe é essa uma volta, né? Esse primeiro ciclo. E aí, como resultante do método, na etapa de conclusão, eu vou ter o artefato junto com a comunicação do artefato, né? Como que ele vai ser aplicado, quais são os benefícios que ele traz, quais são as contribuições da pesquisa como um todo, dentro da etapa de conclusão. E para fechar, eu trouxe... que eu chamei lições em aprendizado, não dá para chamar de lições aprendidas, né, que eu estou no processo, mas lições que eu estou aprendendo com a pesquisa, e eu acho legal dividir. O primeiro ponto que é a base, é muita leitura. A gente pensa numa pesquisa e numa dissertação como produção de conteúdo, como escrita, e realmente tem, mas a gente só vai conseguir produzir se a gente tiver a entrada, né? Então, é muita leitura. Foco, tem que praticar o desapego. Um dos resultantes ali da qualificação, né, que eu mencionei, um dos meus objetivos específicos originalmente era medir o engajamento do time. Então, eu tinha 4 objetivos específicos: medir o engajamento do time, mapear a experiência atual, mapear a forma de gestão e já esqueci meu 4º objetivo. A gente dá uma descansada depois da banca de qualificação. E um dos feedbacks que eu recebi na banca, na verdade, é um feedback recorrente. Em dezembro foi feita a socialização e eu tive como feedback que estava muito aberta a pesquisa, focar mais, definir melhor o contexto e fechar um pouco mais. Na banca de qualificação veio esse questionamento: precisa mesmo medir engajamento? Consegue essa informação em outras formas? E vale mais a pena focar na experiência do empregado? Então, é muito fácil a gente abrir a pesquisa, né? Porque a gente tem interesse, porque a gente quer criar coisas novas. A Andressa apresentou e daí a gente comenta a apresentação, já vem: mas e se a gente visse questões regionais, culturais? E se a gente considerar outras pessoas? Então, uma coisa eu acho importante para mim, tem sido uma das lições, é ter muito claro o que se quer pesquisar
e manter esse foco, conseguir enxugar para pesquisar dentro desse foco. Ter flexibilidade, porque a gente pode ter uma ideia no início e conforme a pesquisa vai avançando, a gente vê que tem que desapegar de algumas coisas e vai ver novas oportunidades, e acho importante de um pesquisador ter essa flexibilidade para pensar o que é melhor para a pesquisa e não ficar se apegando no que era a ideia original. Um exemplo dessa flexibilidade é, assim como depois da banca ali, a partir do feedback, eu revi um dos objetivos específicos da minha pesquisa, eu também enxergamos uma oportunidade que é a validação de questionário como contribuição acadêmica. Aquele primeiro questionário que eu falei, que eu vou aplicar na conscientização do problema, um questionário do Morgan, que eu busquei uma versão em inglês, que ele desenvolveu com um olhar para o mercado americano, eu não encontrei uma versão validada para o Brasil. E aí foi também outro ponto levantado na banca, né, a oportunidade de realizar a validação desse questionário antes da aplicação do questionário. É uma contribuição acadêmica que a pesquisa vai trazer. E o último ponto que eu vejo, aí, aqui eu não vou generalizar, aqui eu estou falando bem da minha experiência pessoal, eu entrei no mestrado com uma mentalidade muito de sou solucionadora de problemas, sou do mercado, sou muito prática e com uma visão preconceituosa de que a academia tem a teoria, o mercado tem a prática e isso não se conversa. E para mim o mestrado como um todo, mas a pesquisa fortalece isso, eu estou enxergando que não é assim. Se conversam muito e essa mentalidade solucionadora de problemas, ela pode ser mantida buscando na teoria parte dessa solução de problemas. E daí, uma vez solucionado o problema, a gente consegue contribuir mais para a teoria. Existe um ciclo do que a gente cria na academia para aquilo que a gente aplica no mercado. E aí é isso, essa minha visão que está mudando e que eu consigo ver na pesquisa, né? Eu vou trazer como resultado um artefato que vai ter aplicabilidade no mercado. E, por outro lado, vou ter a validação do questionário, que é uma contribuição acadêmica para que outras pesquisas possam ter uma ferramenta já validada, outras pesquisas tenham uma base conceitual que fale de retenção de talentos, que fale de experiência do empregado. Então, assim, esses dois vieses que eu via como distintos, eu vejo a aproximação deles e é uma coisa que eu tenho aprendido com a pesquisa. E, para fechar, o meu agradecimento e o meu pedido, eu vou compartilhar, deixa eu tirar aqui para já compartilhar no chat. O orientador foi rápido, já compartilhou, viu, Sabrina? Ah, aqui, ó, muita ligação. É o questionário que estamos validando, gente. Se vocês puderem entrar e responder, contribuirão para a pesquisa, assim, ó, de imediato. Gente, eu falei, eu busquei, como é um grupo de pesquisa, né? Eu falei muito mais ali do método e de como eu estou conduzindo a pesquisa, e de o que eu estou aprendendo com a pesquisa, do que o tema em si. Então, dúvidas, posso falar um pouquinho mais do tema. Olha só, que legal. Olha, Sabrina, eu acho que tu não está acessando o chat, mas os teus depoimentos foram emocionantes aqui, emocionaram o grupo, né? Parabéns, parabéns. Vejo claramente há um avanço em relação à tua própria qualificação. Eu passo a palavra de imediato para o pessoal. Eu só quero fazer um comentário. A Andréa Muniz está super contribuindo aí com o material que ela mandou para mim e que eu também estou sem a função anexar no chat. Então, está lá no nosso grupo. Eu acho que logo a Luísa ou a Cíntia já colocam para nós, tá? Vai chegar rápido ali, Andréa. Silvio com a mão levantada, é isso?
Acho que a Georgiana... Acho que a Georgiana está na frente. Ah, tá. Eu não sabia porque ela não tinha baixado a mão antes, eu não sabia se era ela. Eu acho que eu não tinha baixado, eu já estava no chat aqui botando também recomendação, parabenizando as gurias. Mas eu fiquei com uma dúvida só, achei sensacional, Sabrina, essa coisa que tu botou no final aí, realmente, da mentalidade acadêmica com a profissional. É um choque, mas a gente tem que se exercitar nesse sentido e é sensacional a saída disso tudo aí. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Essa pesquisa tu vai fazer só dentro da GCO ou tu vai estender isso para outros mercados, né, que tem tecnologia? Porque a demanda é muito grande por profissionais nessa área, né? Assim, ó, para eu te responder isso, eu fico entre o segundo e o meu terceiro ponto ali do foco versus flexibilidade. Eu acho que tem espaço, sim, para explorar esse tema e pesquisar em outros ambientes. Inclusive, eu considerei, como eu tenho contato com os fornecedores, tenho contato direto com os fornecedores, aí a gente está falando de Stefanini, de Deloitte, que são empresas que prestam esse tipo de serviço. Eu considerei me aproximar deles e, de repente, até aplicar com eles. Mas aí a gente volta naquela, né? Foco. O que eu vou fazer nesta pesquisa aqui? Então, a ideia é manter a pesquisa restrita à GCO ao time da América do Sul, porque é uma empresa global, né? E falando bem breve, assim, mas no segundo semestre do ano passado, a gente passou por uma reestruturação organizacional, a empresa como um todo. Ela era anteriormente organizada por regiões, então tinha América do Norte, do Sul, Europa, e agora ela está organizada por marcas. Na TI, o impacto que isso teve é que a TI se tornou ainda mais globalizada, organizada por especialidades, e aí os times dentro de cada especialidade são compostos por pessoas em diversas localidades, né? Não existe mais o time da América do Sul. Existe o time de infraestrutura com pessoas de vários lugares. Mas a minha pesquisa vai ficar restrita ao time da América do Sul. Então, fica restrita à GCO, ao time que está alocado na América do Sul. Mas Ok, aí então. a gente pode prosseguir no doutorado, né? Pode, verdade, quero, porque assim, ó, pode ir para outros setores, porque isso não é outro ponto que eu discuti com o Freitas, né? Vamos caracterizar a empresa onde eu estou atuando, mas não é desse setor, é uma característica, é um fenômeno que está acontecendo na TI. Então, essa pesquisa pode ser base para outras empresas de outros setores, porque tá bem amplo, assim. Tá ótimo, tá ótimo. Parabéns, sucesso aí. Legal. Muito bom. Acho que é Silvio e Vivian. Parabéns, né? Não tenho nem como mensurar o quão isso academicamente vai me ajudar e profissionalmente. É um tema, assim, ó, que a resposta do teu trabalho vale milhões, né? A gente tem Que esse legal. problema na TI. Academicamente também vai me ajudar bastante, porque é a minha linha de pesquisa, é meu tema, é a minha ideia aí para esse problema que a gente tem de profissionais de TI, né? Então, assim, quando eu vi o teu tema ali, eu lamentei bastante ter perdido a tua apresentação, mas eu acho que é a linha certa, né? Tua resposta vai trazer bastante informação, tanto academicamente quanto profissionalmente, porque isso aí esclarece bastante. E contribuindo um pouquinho como profissional de TI, né? Que tu falou ali, que tu estava na dúvida de usar ou não o engajamento. Acredito que tem esses questionamentos quando tu está escrevendo o teu trabalho, e como a gente não está numa aula, eu posso dizer informalmente, né? Segue teu coração e faz isso, porque como profissional eu vejo assim, ó, quando os profissionais começam a ficar, eu particularmente, tá? E colegas, quando a gente começa a ficar saturado com a empresa, quando a gente começa a olhar para o mercado de trabalho e a responder aquelas ofertas que a gente recebe no LinkedIn,
tu para de responder pesquisa de satisfação da empresa, tu para de responder avaliação de gestor. Então, assim, ó, se tu usar esse engajamento deles e essas pesquisas internas da empresa, isso vai te dar uma clareza de quanto aquele profissional está engajado com a empresa e quanto tu vai conseguir reter ele, porque ele ainda tem interesse. Porque nada que tu faça vai me reter a partir do momento que eu perdi o brilho pela empresa, ou que eu me desgostei, ou que eu já entrei num processo de recrutamento atravessado, vi que o meu gestor não me inspira, não avaliei mais. Então, assim, a tua abordagem de retenção perde valor quando eu paro de responder esses questionários internos. Isso como profissional, eu te digo, né? Eu não estou desconsiderando o engajamento, porque a lógica é justamente essa, né? Como é que a gente vai fazer para reter o pessoal? Eles têm que estar engajados. Uma forma de engajar é tendo uma boa experiência do empregado. A lógica da pesquisa, assim, a linha é essa. Mas um dos meus objetivos específicos era aplicar uma escala que se chama UVES 9, que é a que eu tinha selecionado, para medir o engajamento. E como já foi feita essa pesquisa recentemente, eu vou usar o material já existente. Então, assim, eu não tô desconsiderando, mas eu não vou ter essa etapa de aplicação do questionário, que era algo que eu estava prevendo. Muito legal. Lívia? Bacana, Sabrina, parabéns. Eu te entendi quando você falou um pouquinho da dificuldade da prática para academia. A Patrícia me ajudou muito nisso, foi bem difícil, como executiva, há muito tempo de entregas, a gente conseguir fazer essa outra leitura e conectar as coisas, mas quando conecta é muito legal a profundidade que nos traz. E eu achei muito Conecta básico. tem artigo quase aprovado, né? Vamos lá. E eu achei muito bárbaro, porque tu está falando toda a profundidade que tu está conseguindo identificar no mestrado, quanto ele pode realmente contribuir com a tua prática e quanto o teu assunto é extremamente prático, porque é um assunto que é um problema. Hoje, se tu ligar para qualquer empresa, para qualquer profissional e perguntar, isso é um problema de norte a sul, pequena, grande, média, de qualquer ramo, varejo, indústria, eles vão dizer assim, sim, isso é um problema. E como tu mesmo nos mostrou no início, esse é um problema que a solução dele não é de curto prazo, né? A gente olha assim a médio prazo e ele está lá, né? Eu já tive situações de tentar abrir uma posição de TI com consultoria especializada em TI, ela dizia, não vou abrir porque eu não vou conseguir fechar, eu não vou nem tentar, porque eu vou me queimar contigo que eu não vou conseguir fechar essa posição. Então, parabéns, e eu vejo que esse teu estudo, ele vai ser, como você mesmo falou, uma semente para diversos futuros estudos. Eu acho que ele vai ser só uma base para diversos futuros estudos, tanto teu no doutorado, né, tomara, mas quanto para até inspiração para outros estudos, né, outras aberturas de canais dele. Então, parabéns. Eu quero ver todinho quando já pronto. Vou ser sócia do Silvio. O Silvio vai continuar meu estudo aí depois. Se tu quiser expandir para outras empresas de TI, o meu time está aqui pronto para responder. Olha, doutorado. Tá boa. Gustavo? Oi, agora já em casa, agora bem sentado no meu sofá, bem tranquilo. Primeiro, assim, Sabrina, parabéns, show de bola. Assim, a gente já tinha conversado algumas coisas assim durante o semestre passado, né, sobre o teu trabalho e coisas. E o que mais me chamou a atenção é como os dois trabalhos aí são complementares, né? Como eles têm uma coisa a ver com o outro, assim, porque, pô, a retenção dos talentos também com a evasão, o que leva e tal. E aí traz assim essa questão, o mundo do trabalho, o trabalho mudou. Hoje a pandemia vem nos mostrar que a questão muitas vezes de eu sair do local físico pode ter outras coisas que o trabalho vai junto, ou eu posso ter 1000 possibilidades hoje, né? E essa questão da retenção, né? Porque junto com isso, né, a oferta, como tu mesmo falaste, assim, às vezes está uma empresa lá no outro lado do mundo, né? Então essa retenção não está mais ligada só no ambiente, na questão física, na proximidade, e também tem a questão da cultura organizacional, que eu acho que é um impacto que é muito interessante e eu acho que muito amplo para a pesquisa, né? Porque hoje na nossa cultura organizacional estamos nós todos aqui
conversando por equipamentos, né? Então, assim, o dia a dia, o olho no olho, né? Muita coisa vai mudar, né? Então, e essa parte de retenção é um desafio muito grande aí. E essas percepções de como é que é, quando que então teu trabalho, assim, ó, o que é que tá despertando, quando é que eu tenho que acender a luz para eu reter, ou não precisar nem acender a luz, né? Manter ela sempre num verde, né? Nem ao amarelo chegar, né? Eu achei bárbaro, perfeito a tua temática aí também. Muito legal, Vou fazer parabéns. um comentário em cima do que o Gustavo está colocando, né? Por que momentos como esses são especialmente importantes para nós? Porque não é por acaso que os trabalhos se conectam, né? Eu acho que aos poucos a gente vai consolidando identidade enquanto um grupo que pesquisa liderança e gestão de pessoas, né? Então, essas produções, elas se retroalimentam, elas falam de toda uma caminhada que também é feita para momentos como esse, né? Eu lembro lá um tempo atrás que esse tema veio e a Andrea Muniz disse, olha, é imprescindível, tem que estar lá, né? Veio nas pesquisas. Então, é resultado, eu acho que de espaços e momentos coletivos como esse, né? Além de, é claro, a gente contar com mestrandos de bastante potencial, que facilitam, ajudam. André. Está fechado, André, o microfone. Desculpe, cheguei atrasada na apresentação, Sabrina. Peguei só, acho que o meio para o fim, né? Mas é visível a tua empolgação com o tema, e eu acho um tema apaixonante, né? E parabéns aí pelo trabalho. Eu fiz uma contribuição aqui com algumas bibliografias sobre o tema que eu já tinha me interessado, né? Algum tempo atrás, acho que quase no início ali pouco antes da pandemia. E eu acho super interessante essa discussão. Estava vendo agora, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de diversas empresas, a maioria de São Paulo ali, sobre justamente a experiência do colaborador. E uma discussão de hoje foi que uma pessoa perguntou sobre a semana de 4 dias, né? E o grupo, assim, aí foi uma profusão de mensagens, porque, nossa, que sonho, quem é que tem isso, né? Aqui a discussão ainda está sendo se a gente volta 5 vezes na semana presencial, né? Então, assim, o quão distante a gente está em algumas situações disso, né? E aí até a pessoa que perguntava é alguém que tem um modelo que a gente não é tão comum, né? Eles trabalham só até o meio-dia da sexta-feira. Depois eles começam já o fim de semana na sexta-feira à tarde. Ela disse que parecia piada quando entrou na empresa, né? E que eles alocam essas horas no restante da semana. Mas o que eu vejo é isso, assim, embora a área de TI já seja mais fácil a gente pensar nessa questão remota, ainda é muito complexo para muitos, né? Essa questão da necessidade de controle das lideranças e outras questões, né? Mas o quão importante é conversar sobre isso. Meu cunhado, ele trabalha nessa área, ele trabalha de forma remota, e a dificuldade não é nem só de reter, é de contratar, né, pessoas. Por mais que se use qualquer tipo de estratégia de premiação financeira para indicações, os profissionais estão tendo uma oferta muito grande, e as condições de trabalho, né, essa experiência, ela é muito importante. Se é importante para todos nós, nesse mercado mais aquecido, é mais importante ainda, né? Por isso que eu penso que vai ser muito importante a tua contribuição aí com a pesquisa. Parabéns, sucesso. Obrigada. Eu já recebi teu material aqui, já chegou meu WhatsApp. Muito obrigada. Só um comentário, desculpa, a gente vai enviar o material que a Andrea
disponibilizou por e-mail, tá, gente? Então, se alguém aqui não está no e-mail do grupo, só coloca o e-mail que depois a gente atualiza e manda para todos. Por algum motivo, nenhum de nós conseguiu anexar no chat hoje. Desculpa, Sabrina. Não, eu ia comentar a questão da dificuldade de contratação sem dados científicos, por enquanto só minha experiência, mas assim, realmente o que eu tenho notado para o caso dessas vagas de terceiros, que são as que eu me envolvo diretamente no recrutamento, tem aumentado a quantidade de vagas, né, que eu tenho que recrutar, e tem também aumentado o tempo que o fornecedor leva até conseguir encontrar um candidato para suprir a vaga. Tá bem difícil. E como o primeiro pensamento é assim, reter, vamos pagar. Não é, né? Tem muito candidato que ele, quando vai ouvir a proposta, ele pergunta se é trabalho remoto. Não, é híbrido, tem que ir alguns dias. Não quero. Não, mas olha a remuneração. Não precisa nem me falar. Não é remoto, não quero. Então, assim, tem vários outros... Isso que eu quero explorar, né? Tem várias outras questões que geram a retenção do que a remuneração, assim, lugar comum, né? É que o que nem a Andrea falou, isso vira poder de barganha, né? A falta de profissional. Então, a gente começou no início da pandemia, a empresa pagando internet. Aí já veio o pessoal falando com o vice-presidente, tá, quando é que vão pagar a luz? Porque eu tô gastando luz em casa. Então pagam luz. Quando é que eu vou trabalhar 4 dias? Né? Porque não tem profissional. A gente não encontra escala global. A gente tem vagas que está aberta assim há 8 meses. Eu já mandei para outros países, eu não acho, manda para o Brasil. Aí a vaga é aqui para o Rio Grande do Sul. Só que a gente já não tem, então abre para o Brasil. Só que o budget que eu tenho da vaga é para uma posição sênior Rio Grande do Sul, não paga São Paulo. E daí eu concorro com o mercado de São Paulo, que ganha 4 vezes mais, quando tem a questão do presencial, pode colocar o dobro do salário, a pessoa vai ter que comprar carro, vai ter que pagar seguro, vai ter o deslocamento, vai ter que pagar estacionamento, ninguém quer sair de casa. Então, não é só o trabalho remoto, não é só o salário, não é só a qualidade de vida, né? É todo o processo de falta de profissional que faz com que o profissional tenha poder de barganha e se adapte. Assim como tu prepara daí tudo para ter um time totalmente remoto e tu encontra profissional, não, eu não quero remoto, porque eu tenho filho, tenho cachorro, tenho vizinho barulhento, eu quero ir pro escritório. E daí o que tu faz? Tu preparou todo um time remoto, tu não tem mais escritório, mas o cara quer ir pro escritório, porque ele não quer mais aguentar a criança do vizinho chorando, o cachorro latindo, o vizinho furando parede. É bem complexo. Uma coisa que eu tô curiosa para ver da aplicação do questionário, porque assim, uma das dimensões lá é ambiente, e aí vocês vão ver, uma das perguntas é sobre o ambiente que a empresa oferece, ambiente físico mesmo, se tem lugar adequado para a atividade que eu vou fazer. Como é que a empresa vai oferecer um ambiente físico para trabalhador remoto? Então, é um dos pontos que eu estou curiosa, assim, para ver como que eu vou trabalhar isso na pesquisa. Bom. Eu me perdi, acho que, não sei se é a Vivian ou o Thales. Só um acréscimo rapidinho. E te ouvindo aqui, né, o que eu tenho falado, tanto vivi na empresa onde eu estava, quanto conversado com outras pessoas, a transformação digital é uma realidade em todas as empresas. Né? Então, todos os principais projetos estratégicos para 21 e 22 envolvem transformação digital. E a transformação digital, embora tenha uma parte cultural pesada, tem todo um ferramental, uma parte técnica mesmo, que passa pela TI. Então, a manutenção dos negócios, a manutenção das empresas, até a sobrevivência delas, está diretamente relacionada à transformação digital e à área de TI. Então, o teu assunto se torna ainda mais impactante, porque ele é de relevância de sobrevivência das empresas. Né? Então, só fazer esse acréscimo aí. Isso aí, vou compartilhar uma informação porque ela é pública, não é sigilosa, mas faz uns dias a gente sofreu um ataque externo, que ainda está sendo tratado, a gente está voltando à normalidade, mas ainda não está 100%. Como resultado, parou planta. Então, assim, é uma indústria, é uma fábrica que foi parada por um ataque externo. Então, assim, como tem isso mesmo, precisa estar funcionando para outras áreas funcionarem. Sim.
Thales, que estava pensando em mudar de área, como é que é isso, Thales? Está mutado o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim. Maravilha, maravilha. Eu estou pensando em mudar de área, né? Estão dizendo ali que está faltando Não profissionais manda o currículo na para área de Sabrina, TI. manda para mim primeiro. Só me dizem que área que está faltando que eu faço mais essa formação, né? Já são aí 4 pós-graduações, mestrado, ciências contábeis, 2 faculdades, me formando em administração, a terceira em letras agora. Me fala a próxima aí que eu estou procurando vaga. E eu não estou brincando. Legal. Mas, Não, é sério mesmo. Essa é a minha pergunta, então, para a senhora Sabrina, ou para quem for da área de RH aí. Qual área que estão precisando mais na área de TI? Todas. Todas. Desenvolvimento, web... Todas não dá, tem que ser uma. Governança. Mas aí é que tá, ó, o nível quando o Silvio fala da questão da barganha, né? Porque a gente tem assim, o que tem na TI? Cara, tu vai ter desenvolvedor, tu vai ter analista, tu vai ter gerente de projeto, tu vai ter o product owner, tu vai ter o tester, mas assim, ó, a competitividade, esse aquecimento do mercado, ele está num ponto em que o desenvolvedor ele chega e fala assim: eu desenvolvo a linguagem tal e é isso que eu quero trabalhar. Ah, não, mas eles estão precisando de um desenvolvedor aqui que trabalhe Java. Não quero, porque a minha linguagem é outra. Então, assim, te dizer o que precisa, tudo. Escolhe para que lado tu quer ir, escolhe o que tu gosta de fazer. Tem E um espaço. exemplo que a Sabrina deu, essa questão de invasão digital, essa questão de segurança tem crescido tanto e a gente não tem profissional de segurança e de... Então, assim, isso está sendo um ponto que as empresas estão crescendo e estão evoluindo, porque está tendo muita invasão cibernética e proteção de dados e leis e está evoluindo. E, por outro lado, os profissionais de TI estão perdendo acessos, tipo, a nossa empresa. Nós estamos perdendo acessos de administradores das máquinas, nós estamos perdendo grupos de e-mail. Então, isso está dificultando o nosso trabalho, porque a empresa está lacrando tudo para que não haja invasão e se mantenha com os clientes, e os desenvolvedores não querem trabalhar assim. Se eu não tiver acesso, se eu não puder instalar um aplicativo na minha máquina, se eu não puder trabalhar com tranquilidade, eu não quero trabalhar. Então, eles estão em 2 pontos. Eles estão perdendo profissionais que eles precisam para entregar para os clientes, mas eles estão se certificando de segurança, que é um mercado que está crescendo, que eles não sabem o que fazer. Então, eles estão bloqueando tudo. Se tu tiver qualquer conhecimento da área, tem vaga. Gente, o Freitas lembrou há pouco no grupo do WhatsApp que eu tenho aula. Eu confesso que eu estava quase esquecendo. Eu também, a minha é 7h30, sua é 7, só para lembrar. A minha é 7. Mas isso que dá ter um grupo qualificado aqui, né? E Muito bom. eu acho que foi um dos recordes aí do ano, né? Desse ano aqui, eu acho que teve bem cheio. Claro, Nos alegra acho que muito, porque era um grupo com pesquisas do nosso PPG, né? Exato. Não, e também, assim, vale destacar que mês passado a gente, né, por diversas razões, a gente não conseguiu fazer a reunião, né? Tínhamos que encaminhar, né, os projetos, etc. Então, retomamos agora e mês que vem teremos de novo, né? E vamos na sequência. Eu vou já agradecendo aqui, Patrícia, depois te passo a palavra para você encerrar, porque o nosso compromisso aqui também para dar um respiro, né? E então agradecer a presença de todos. Sei que tem gente nova no grupo, tem gente com bastante experiência do grupo aqui, né? E então sempre um prazer rever a todos. Lembra que ali no chat está o link ali do nosso grupo do LinkedIn. Quem não faz parte, sinta-se convidado. Nosso canal no YouTube também. Estou fazendo propaganda, tá? E a pesquisa da Sabrina. Agradeço de coração a Andressa e a Sabrina. Eu acho que não só falar da pesquisa de vocês, mas vocês falaram do cenário do mercado que a gente está vivendo. E não é coincidência que o tema de vocês estejam relacionados, né? Eu acho que são problemas. E na pesquisa, a primeira coisa que a gente discute lá na aula, né, de metodologia, qual é o problema de pesquisa? Então, os problemas que têm emergido, né,
eles estão canalizados para essa direção, né? E por isso que esse depoimento da Sabrina também é muito importante, né? Que a gente consegue conectar, né? Teoria, prática, prática, teoria, e esse grupo é uma tradução disso. Não vou falar mais, então agradeço a todos, nos vemos por aí. Patrícia? Não, também só quero me despedir, fiquei com vontade de conversar mais, enfim, eu coloquei ele no chat que essa semana eu acompanhei o processo traumático de uma demissão em massa de uma função que deixou de ser presencial, né? Então, isso também fala do que talvez vai aparecer no trabalho da Andressa, que são os processos de evasão. Quando se quebra a confiança, né, em grandes empresas desta forma, isso acaba mobilizando enfim, o sentimento de que não dá para ficar aqui, né? Mas é só um parêntese aqui. A Cíntia conseguiu colocar o material, Patrícia, no chat. Que bom, mas igual quem disponibilizou o e-mail, a gente vai colocar no e-mail do grupo, né? Mas acho que o Freitas já disse tudo, assim, só agradecer muito, assim, a cada um de vocês que está, e especialmente aqui Sabrina e Andressa, que estão no auge da pesquisa, e destinar tempo para compartilhar também é um ato de generosidade bem importante, né? Agradecer as nossas bolsistas parceiras. Em junho, a Luísa e a Cíntia vão estar apresentando o trabalho na Mostra de Iniciação Científica, então, de repente, a gente, em junho, dá uma palhinha também do trabalho das gurias aqui, que são os nossos projetos de pesquisa. E muito obrigada, pessoal. Acho que é isso, né, Freitas? É isso aí. Obrigada a todos. Muito legal, muito bom rever todos. Que a gente siga conversando, e em breve o nosso desafio é fazer um encontro híbrido, presencial. A gente está na nossa agenda. Está na pauta, está na pauta. Até mais. Bom ver cada um de vocês e todos juntos aqui. Tchau, pessoal. Gente. Até Obrigada. mais. Valeu. Tchau. Até a próxima. Agora já foi. Eu ia falar para tirar foto, mas tirou foto. Aí tirei algumas fotos. Tirei. Depois eu coloco lá no grupo. Tchau, até. Tchau.